Minha diretoria, esse vídeo aqui é meio difícil de concatenar as ideias aqui, porque eu sei que o torcedor não vai entender exatamente do que eu tô falando, por ele não viver esse dia a dia. Eu sei que o assessor, a comunicação, o jogador, eles têm um ponto deles. Eu sei que o clube tem um ponto. E eu sei que tem muito jornalista que é filha da puta. Eu não vou discutir o jornalista que é bom ou ruim, porque isso é completamente subjetivo. Você pode me achar bom, você pode me achar ruim, você pode... O que você não pode me achar é filha da puta. Porque aí é uma coisa que realmente eu vou estar... né? Aí a gente vai estar discutindo outra coisa. Mas tem jornalista filha da puta. Tem gente que faz as coisas de maldade, tem gente que não mede as consequências, tem gente que não pensa que ao outro lado tem família e etc. E simplesmente, eu tenho um microfone, eu bato em todo mundo, eu faço o que eu quiser, eu ensino o que eu quiser. Só que, cara, a relação criada no futebol, ela deveria ser uma relação um pouco menor do que já foi na década de 80, onde você entrevistava um jogador nu tomando banho. Acho que não precisava disso também. Mas também não dá pra ser o que a gente tá vivendo hoje. Porque, cara, 80% do nosso tempo passar correndo atrás de assessoria e de convencer um executivo da comunicação do clube, ao invés de conseguir um relacionamento que permita ao treinador ou ao jogador confiar em você e falar, não, com você eu falo porque eu sei que tu não é filha da puta. Porra, cara. Não, mas é que a função nossa aqui... Não, desculpa, cara, desculpa. Calma aí. A sua função é fazer comunicação. Sua função é assessorar a imprensa. Esses são os nomes dos cargos. Eu entendo pra caralho o drama que vocês vivem com a internet hoje. Que é um cancelamento atrás do outro, cada palavra que um jogador ou um dirigente falar vai dar uma merda do cacete, você vai ter um trabalho do caralho. Eu entendo para caralho o que vocês estão dizendo. Eu entendo que a pressão em cima de vocês é grande, mas a resposta mais insuportável que um profissional pode ouvir é falar assim, capitão, beleza, seguinte, o jogador tal mandou falar contigo que ele topou vir aqui no meu programa. O jogador concordou. Aí o cara fala assim pra você, porra, cara, mas aí vai me fuder, cara, porque eu tenho 10 pedidos. Cara, desculpa, mas isso não é um restaurante. Se ele concordou em vir no meu, é porque ele quer vir no meu porque ele gosta de mim. Ou porque ele concorda, ou porque ele acha que o programa é legal, porque ele tá afim de falar. É uma escolha do jogador. Por que é tão difícil você falar para as pessoas da imprensa, falar assim, Rico, olha, então, o Gabigol, ele resolveu ir no programa do Duda Garbi. Porra, é o único podcast que ele vai gravar esse mês. Daqui 2 meses vamos ver se ele grava contigo, mas ele preferiu no Duda Garbi. Tá bom, o que eu vou fazer, irmão? Eu vou odiar o Duda, eu vou ficar puto. Tudo bem, irmão, você tem 40 convites, é natural que você aceite um ou outro. Agora tem jornalista nos bastidores puto com o Neymar. Porque o Neymar foi lá, não dá entrevista pra ninguém, dá entrevista pro Romário. Romário. Eu não sei se vocês sabem. Mas tipo assim, ele é o ídolo do cara. Ele é o Romário. E se você se considerar mais importante ou de igual relevância a um convite do Romário, se interna num hospício, meu coleguinha. Você tá de sacanagem. O Romário é o Romário. Não é um convite que o Neymar, o Rica quer falar com você. O Neymar fala, pô, assim mesmo não quero falar. Pô, assessoria, o cara, foda-se. O Neymar, o Romário tá te chamando pra abertura do programa dele. Porra, meu irmão, o cara é meu ídolo de infância. Caralho, caceta, meu irmão. Tem um contexto, porra. Não dá pra ficar com esse mimimi. Agora, aconteceu comigo centenas de vezes nos últimos anos. E eu discordo, eu sempre falo com meus colegas, meus amigos, assessores de imprensa dos clubes, dos quais eu não tenho problema com nenhum deles. E quando eu tenho essa porta aberta, eu falo pros caras, gente, olha só. Não é tão difícil assim humanizar o cara. Não, mas é porque às vezes dá problema e tal, não sei o quê. Só que a relação da assessoria e da comunicação do clube, muitas vezes ela tá ligada em como é que eu me explico pro resto da imprensa. Só que não é esse o ponto. Esse ponto tá errado. Então volta à zona mista. Tira a responsabilidade das tuas costas, gente. Porque se a responsabilidade tá nas tuas costas, ao ponto de você falar, pô, se cada jogador meu, cada treinador der uma entrevista ou falar com alguém, eu tomo um monte de porrada da imprensa porque os outros não tiveram. Eu entendo esse jogo. É um jogo injusto, mas é um jogo difícil pra caralho de jogar mesmo. Fala assim, pô, o cara foi lá, deu 2 entrevistas seguidas lá pro paparazzo rubro-negro na saída do jogo do Flamengo. O cara do Sport TV vai começar a ser mais duro na crítica com o Flamengo. Por quê? Porque, pô, o jogador tá parando pra falar com o outro, não tá parando pra falar com ele. Então ele tá puto, ele tá chateado com a situação. E aí ele começa a descontar no clube. É errado, eu entendo, tem uma dose instintiva nisso, eu entendo esse jogo. Mas, quando você tinha zona mista, você não tinha esse problema mais ou menos resolvido? Porque, cara, saem 15 jogadores na zona mista. E eu me lembro que em 2008, por exemplo, havia uma zona mista, embora tivesse a coletiva. Eu consegui falar com os jogadores do São Paulo e do Fluminense na saída do Maracanã, naquela virada histórica do Washington. Eu passei pelo Fábio Santos, e o Fábio Santos tava, acho que era o Fábio Santos, acho que era o Fábio Santos. Ele tava muito puto, e era Fábio Santos, aquele bem grandão, não me lembro agora, mas um volante bem grandão do São Paulo. Acho que era Fábio Santos. Ele tava muito puto, eu passei por ele, fiz assim com o microfone, ele fez assim pra mim e falou, pô, tá na merda, irmão. Falei, demorou, irmão, tá tudo certo. Cara, se criou ali uma relação de respeito. Tipo assim, 2 semanas depois, quando eu encontrei com ele, falei, pô, cara, eu queria falar contigo e tal, uma palavrinha. Não, vamos falar, aquele dia lá realmente não dava e tal. Criou-se uma relação que eu não precisei da assessoria. Você, assessoria, você não precisou explicar pro outro jornalista. Sabe por quê? Porque o jornalista que ia ficar puto contigo, ele tava do lado, ele viu. Então ele não ficou puto.
Ele foi o cara que meteu o microfone na boca do cara, sem perguntar pro cara o que ele achava, e falou assim, tá chateado, Fábio? Fábio, tá doendo muito, e o Fábio chorando. Na semana seguinte, o Fábio vai passar a falar, você não, vou falar com ele. Ele não tá puto com você, ele entendeu porque ele viu que a reação foi do jogador e a escolha foi do jogador. Agora, além de criar um monte de jogador mimado como a gente cria hoje, com uma série de circunstâncias, o mimo vai ser ao ponto do jogador de futebol, e aí vai uma crítica geral a todo o sistema do futebol. O jogador de futebol, como bem dizia meu ex-amigo Mário Bittencourt, com toda razão, ele chega aos 30 anos de idade dele, ele nunca fez um check-in, ele nunca arrumou uma mala, ele nunca fez um almoço, porque desde os 13 anos tem alguém resolvendo todos os problemas dele. Porra, cara, eu entendo a complexidade da coisa, mas é tão difícil assim para um jogador de futebol poder escolher, hoje eu vou falar com aquele cara ali, porque eu tô a fim de falar. Ah, tá, ó, aquele cara ali, ó, foi aquele cara lá que falou da minha mulher, aquele cara lá postou coisa da minha mulher, esse cara aqui, não, com você eu não falo nem com a tua emissora. Ah, mas é democracia. Não é censura porra nenhuma. Você fez uma coisa que eu não concordo, então ou você se resolve comigo, ou com você eu não vou falar. Porque o que você fez passou do meu limite, o meu limite dado por mim, jogador de futebol. Eu tenho um limite, o lateral direito tem outro. Cada um é cada um. Se botar todo mundo no mesmo bolo, tanto com jogadores e profissionais do futebol, como as pessoas da imprensa no mesmo bolo, pô, desculpa, cara, mas aí você para de privilegiar quem faz mais bem feito, ou quem faz honesto e quem faz desonesto. Você botar todo mundo na mesma sacola, todo mundo sai com o mesmo resultado, com a mesma coletiva, com o mesmo acesso, com a mesma entrevista, desculpa, mas aí você tá dizendo pra mim o seguinte, se eu chegar aqui e fizer 2, 3 manchetes sensacionalistas, eu vou ganhar 3 vezes o que eu ganho de dinheiro. Olha o recado que está sendo dado. Eu vou ganhar 3 vezes mais dinheiro, porque o clique vai ser maior. Se eu não fizer isso, eu vou ter a mesma relação e o mesmo retorno do clube que esse cara que está fazendo tem. Aí você está dizendo para as pessoas fazerem. Porque você não está privilegiando que o jogo seja jogado de forma limpa e honesta. Deixa as pessoas ali na zona mista. Permita ao jogador dizer sim ou não. Porra, mas pra assessoria é muito difícil. Cara, é mais difícil, é menos, acredita, é menos difícil. É menos difícil. Porque o jogador de futebol não vai tomar as porradas que ele toma com a distância que ele tem. Se você bota o cara frente a frente com o jornalista o tempo inteiro, você tem que encarar o cara o tempo inteiro, você não vai ligar um microfone na minha emissora e falar assim, esse jogador é um merda. Você não vai falar isso. Porque no dia seguinte você vai estar na frente dele. Você não vai falar isso de um cara, irmão. Você vai falar de um cara lá no estúdio quando você nunca vai ver esse cara. Os jornalistas mais agressivos são os jornalistas que não têm contato nenhum com o futebol. São os jornalistas que estão sentados no estúdio e eles não têm nenhum contato que não seja aquele profissional de chegar no WhatsApp e falar, diretor tal, boa tarde, aqui é o jornalista tal, você pode me confirmar a informação tal? Isso não é relacionamento, meu, desculpa, isso é só uma pergunta. Relacionamento é você poder ligar e falar, pô, irmão, tudo bem? Cara, vem cá, tô precisando saber dessa porra aqui, tu pode me falar ou não? E o cara te falar até, ó, é verdade, mas é off, beleza, eu não posso deixar que você solte. Não, beleza, tá fechado e tal. Caralho, sempre foi assim. Sempre foi assim. Os bons sempre tiveram vantagem por ser confiáveis e fazer esse jogo desse jeito. Por que tem que ser todo mundo no mesmo pacote? Por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que concorrer com os meus colegas jornalistas se um jogador fala que quer falar comigo e eu tenho que lamentar porque o assessor vai ficar numa situação difícil com os outros? É só dizer pros outros, ó, então, ele não queria falar com ninguém, ele topou falar com ele. Porque ele gosta dele, gente, é isso. É simples assim. Eu tentei, mas eu ofereci todas as entrevistas de vocês e ele falou que ele não queria falar, mas com ele lá ele quis falar. Caralho, como vai ter vezes que o cara vai ligar e falar assim, Rick, ele não gosta de você, ele não quer falar com você. Tá bom, vai falar com os outros, não tem problema. Agora, botar tudo no mesmo bolo, pô, irmão, aí a gente tá nivelando por baixo e premiando ou deixando de premiar quem faz direito ou quem é honesto pra privilegiar e gerar até no clube um retorno maior, porque o clube reage ao cara que é filha da puta. E muitas vezes ele não ajuda e não reage ao cara que não é filha da puta. Cara, tá na hora de ter uma resenha, não tá não? De ter uma conversinha aí do tipo, ó, vem cá, como é que a gente consegue acertar isso aqui de um jeito menos mecânico, de um jeito um pouco mais humano isso aqui? Será que não tem uns intervalos? Por que é uma guerra conseguir que um treinador de futebol que fala com você todo dia, que é teu parceiro, te fala as coisas, confia em você, por que é tão difícil que ele convença a assessoria do clube e falar, cara, deixa eu dar uma entrevista pro cara de meia hora falar lá do jogo, falar do momento da minha carreira, por que eu não posso fazer isso? É, vai dar problema. Sabe qual é o problema, cara? O problema é, porque aí a Globo vai ficar chateada. Porque aí o outro podcast vai ficar chateado. Mas aí fudeu, gente. Porque agora são 70 podcasts, 15 emissoras, 190 canais de YouTube. Você não tem como agradar todo mundo. Agora, se você não agradar ninguém, ou você não permitir que essa relação seja conquistada, aí realmente não tem por que fazer, irmão. Aí você está incentivando que eu chegue aqui e fale, bom, se eu vou ter a mesma coisa que todo mundo, se todo mundo vai ter igual, eu vou fazer a mesma filha da putagem do que os outros, vou triplicar meu ganho aqui fazendo clickbait.